Olá, seja muito bem-vindo a mais um Cheque Mate, o seu programa semanal de entrevistas produzido por alunos do Departamento de Comunicação Social da UFRN, em parceria com a equipe de produção da TV Universitária. Hoje temos o prazer de receber aqui no estúdio da TVU a professora e presidente da CUT-RN, Eliane Bandeira. Olá, Eliane, seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, eu que agradeço pelo convite, né? Eu acho que esse é um momento muito importante da gente estar ocupando os espaços e colocando a nossa posição frente à atual conjuntura que esse país passa hoje. Então, eu que agradeço pelo convite. Muito bem. Para a realização dessa entrevista, contamos com a colaboração das perguntas dos nossos alunos dos cursos de jornalismo e radialismo da UFRN. Professora Eliane, para começar, a gente tem, obviamente, a gente sabe da sua representatividade frente à CUT no estado do Rio Grande do Norte, a sua participação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública e também no âmbito nacional. Mas vamos começar falando um pouco da sua trajetória pessoal. A gente estava comentando há pouco que é natural de Russas, no Ceará, não é isso? Como é que foi que você veio para o Rio Grande do Norte e se estabeleceu aqui como professora? Então, eu iniciei minha trajetória para o Rio Grande do Norte, na verdade, quando eu iniciei minha faculdade ainda na UERN. Na época, ainda não era universidade estadual, né? E aí, a partir daí, me formei em letras, comecei a conhecer a minha trajetória de militância no movimento estudantil, na universidade. Depois passei no concurso do Estado, fui chamado para a PODI, e lá eu me organizei através do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, né, que é um sindicato que muito me orgulha. Eu acho que muito do que eu sou hoje, eu devo à formação política que eu tive no SINT, né, e que acabou chegando a presidência da CUT, né, que hoje eu represento, não só mais os trabalhadores em educação, mas também toda a classe trabalhadora do Rio Grande do Norte. Então, para mim é um motivo de muito orgulho. Uma professora, mãe de 7 filhos, né, eu tenho 7 filhos, mas nunca tirei o pé da luta, nunca aceitei que se colocasse mordaças na minha boca, como que a gente tem agora nessa atual conjuntura. Nunca dei nenhum passo atrás. Na minha trajetória de vida foi sempre caminhar e lutar, né, por aquilo que eu acredito, né, que é uma sociedade justa, igualitária, onde homens e mulheres tenham as mesmas oportunidades. Então, eu digo muito que militância, ela é história de vida, ela é escolha de vida. E eu, mulher, né, professora, escolhi como projeto de vida a defesa da classe trabalhadora, né, e a construção de um mundo, né, sou muito ousada, né, não digo nem de um país, mas de um mundo onde a gente tenha justiça e igualdade social para todos. Então, esse é o meu projeto de vida, ser mãe, sindicalista e defender a classe trabalhadora, né, e a sociedade no todo para que tenham direitos iguais. É tanto que os meus filhos, eles são de esquerda, né? Eu tenho filhos que militam no Levante Popular da Juventude, o que, na maioria das vezes, quando você participa de movimentos, pela ausência que você tem, pela vida que a gente acaba levando, que é uma vida de renúncia até da nossa vida pessoal, a tendência é os nossos filhos se afastarem. E no meu caso, assim, eu tenho muito orgulho que aconteceu o contrário, né? É tanto que quando eu cheguei à presidência da CUT, o que mais me emocionou foi o apoio exatamente dos meus filhos, né? Quando eles diziam que sabiam que a Central Única dos Trabalhadores ia permanecer nas ruas, nas lutas, porque era esse exemplo de mãe que eles tinham, né? Então, isso até me emociona um pouco quando eu falo, né, desse apoio que eu também tenho na minha família, nos meus filhos. Vamos à nossa primeira pergunta dos nossos estudantes. Olá, me chamo Caio Oliveira, sou estudante de jornalismo. Como você iniciou sua carreira como professora? Eu iniciei como professora de língua portuguesa e língua inglesa na cidade de Apodi, especificamente na Escola Estadual Professor Gerson Lopes. Foi lá onde eu iniciei minha trajetória como professora, como educadora, e já nessa época eu já comecei, acho que fazer uma educação diferente, uma educação libertadora, até porque eu sou freiriana, né, e eu acredito que você
aprende e ensina ao mesmo tempo, e que a partir dessa junção de conhecimentos você amplia e também recebe muitos conhecimentos. Então eu iniciei na Escola Gerson Lopes, em Apodi, minha vida como professora, não digo como professora, mas como educadora, né? Porque a partir daí eu já tenho esse propósito de trazer para os meus educandos uma educação libertadora. Mais uma pergunta? Olá, meu nome é Matheus Freitas, sou estudante de jornalismo. Desde quando começou sua luta trabalhista? Na época que você morava no interior ou quando você veio para Natal? Como que foi essa sua inserção e a procura por participar desses movimentos? Então, a minha trajetória no movimento sindical, ela iniciou-se em Apodi, mais precisamente pelas mãos de Manuel Georgino, que na época era dirigente do Sinti Regional de Apodi, e foi a partir dos diálogos, das conversas, por compreender que a classe trabalhadora só iria avançar se a gente conseguisse se unificar e encaminhar a luta. Eu iniciei em Apodi, nas grandes greves na época de Geraldo Melo, onde a gente tinha um processo de repressão, fazendo algumas coisas até de forma clandestina, né? Como colocando cadeados em portão de escola, fazendo piquetes. Então, eu iniciei minha trajetória no movimento sindical na cidade de Apodi. Foi lá os meus primeiros passos, já como dirigente iniciei minha trajetória lá em Apodi, já como militante no Sindicato dos Trabalhadores em Educação, que é o sindicato de luta, sempre foi e sempre vai estar aí nas ruas defendendo a classe trabalhadora. Mais uma pergunta? Meu nome é Bruno, sou do curso de jornalismo. Existe algum tipo de machismo no âmbito das discussões sindicais? A senhora já sofreu algum tipo de preconceito nesse sentido? Olha, a mulher, nós passamos por esse processo, não é só em um ou outro espaço. Na verdade, nós temos o machismo enraizado na nossa sociedade em todos os campos, né? E não poderia ser diferente também no movimento sindical. É claro que para os machistas que foram criados e orientados por essa sociedade, é muito difícil aceitar, né, que as mulheres evoluíram, que as mulheres ocupam o espaço. E eu já sofri várias vezes, em algumas situações, reações de machismo, de desautorizar, né? Mas, assim, eu acho que nós, enquanto mulheres, temos que insistir, persistir, ser resistentes e não baixar a cabeça, né? Eu acho que a gente tem que continuar a luta e mostrando que nós somos tão capazes quanto os homens, que em qualquer espaço que a gente ocupe, a gente sabe fazer bem feito. E você pretensiosa, na maioria das vezes as mulheres nesses espaços, elas são bem melhores do que os homens, né? Mas já sofri vários momentos. Tem pessoas do movimento dizer que sim, eu jamais lhe admiro muito, ser uma mulher excelente, mas você serve para ser, digamos, dirigente sindical, mas para ser a minha esposa, para ser a mãe dos meus filhos, não seria. Isso é uma forma de você, né, discriminar, de você... Mas, enfim, nenhum dos obstáculos que eu enfrentei durante toda a minha vida, eles serviram como desestímulo para eu desistir da luta. Muito pelo contrário. Eles sempre me incentivaram e me mostraram que o caminho era a organização e a luta. Eliane, o que é mais desafiador para a senhora? Ser mãe, formar 7 filhos, formar estudantes do ensino público ou coordenar, trabalhar em prol da defesa dos direitos dos trabalhadores? Eu acho que o maior desafio que tem hoje para qualquer sindicalista é a defesa da classe trabalhadora, né? Porque, assim, hoje nós vivemos num estágio em que a gente não está lutando para avançar nos nossos direitos. Nós estamos vivendo um momento de lutar para garantir esses direitos. Então, hoje, para mim, o maior desafio é representar a classe trabalhadora, é fazer essa defesa da classe trabalhadora no momento onde esse país está postos vários retrocessos, várias retiradas de direito, né, como a reforma trabalhista, como a reforma da Previdência, como a terceirização, que precariza os trabalhos, que retira direito dos trabalhadores. Então, sem dúvida, de todos os desafios que eu já enfrentei na minha vida, esse tem sido o maior, que é garantir o direito dos trabalhadores, é de não negociar a retirada de direitos, porque a gente tem uma compreensão enquanto cultista que direitos a gente não retira, direitos a gente amplia. E nós vamos estar nas ruas com a nossa bandeira de luta e dizendo que não vamos aceitar que nenhum direito da classe trabalhadora seja retirado.
Vamos a mais uma pergunta? Olá, Eliane. Me chamo Felipe Mateus, do curso de jornalismo. Em relação aos seus familiares, como eles enxergam seu engajamento nas lutas sindicais? Então, eu tenho uma sorte, né? Porque, assim, enquanto que a maioria dos militantes de movimentos, de militantes de esquerda, tem um pouco de rejeição da família em relação a isso. Para mim, foi onde eu encontrei maior apoio, força, né? Foi exatamente nos meus filhos, na minha irmã, na minha família. Eu sempre tive um apoio muito grande, sempre me ajudaram na minha militância. Então, assim, eu acho que foi isso, e pelo diálogo que a gente manteve o tempo todo, assim, toda a vida, eu conversei muito claramente com os meus filhos. As minhas ausências em casa, elas se dão por quais motivos? Porque eu estou defendendo um Brasil melhor, porque eu estou defendendo os direitos dos trabalhadores, porque eu estou defendendo uma escola pública de qualidade para os meus filhos, para os filhos dos trabalhadores. Então, teve muito isso, né? Eu acho que quando você realmente consegue dialogar, mostrar qual o seu objetivo, então você acaba conquistando e seduzindo todo mundo para essa causa. E eu digo que todo mundo na minha família foi seduzido e se apaixonou por essa causa que é minha, é deles, acho que de todos nós, que é a defesa da classe trabalhadora, que é a defesa pelo um país justo, pelo mundo onde a gente tem oportunidades iguais. Vamos a mais uma pergunta? Olá, Eliane, eu sou de Assis Oliveira, do curso de Rádio e TV, aqui da UFRN. Eu gostaria de saber se durante esse período como militante, como dirigente sindicalista também, você sofreu algum tipo de ameaças e como a senhora lidar, né, com essas ameaças, caso já tenha vindo a sofrer alguma. Olha, há 1 ano e meio, quando eu assumi a presidência da CUT, e a gente estava muito naquela efervescência do processo de impeachment, eu confesso para vocês que eu passei por vários momentos de angústias, né, porque eu recebi vários telefonemas, várias ligações de ameaças, inclusive alguns dizendo assim, a CUT ela fica ali na Apodi e para ir para o Cinti eu atravesso aquele sinal ali, né, e recebi várias ligações dizendo, olha, cuidado, nem tudo que acontece no sinal é acidente. Então, assim, eu já sofri várias ameaças, mas eu acho que a vida me ensinou a ser corajosa e a enfrentar, né? Tanto que, assim, eu nunca contratei segurança, apesar de ter tido orientação para fazer isso. Eu tenho muita coragem, muita fé e muita força, mas ameaças já sofri bastante, né? Para recuar na luta, mas como eu já coloquei, né, assim, a luta para mim ela é projeto de vida. Você poderia revelar assim, mais especificamente a natureza dessas ameaças ou você prefere se resguardar nesse sentido? Não, eu prefiro me resguardar. Já pensou assim, já passou pela sua cabeça desistir, parar, voltar exclusivamente para a sala de aula? Olhe, todo ser humano passa por momentos em que a gente faz uma autoavaliação, um processo de reflexão e que às vezes você pensa várias alternativas para a sua vida. Eu confesso que em alguns momentos da vida eu já imaginei assim, tipo, vou desistir de tudo, vou cuidar da minha vida, dos meus filhos, dos meus netos, ter uma vida normal como todo mundo. Mas ao mesmo tempo eu não consigo me imaginar num espaço que não seja de luta. E nessa conjuntura atual do país, onde, como eu já falei para vocês, assim, eu acho que o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, eles investiram na minha formação política, investiram na minha militância, e seria injusto, depois de tantos anos de investimento dos trabalhadores em educação na minha formação, eu recuar na luta, ficar em casa de braços cruzados num momento em que eu acho que é um momento que a classe trabalhadora mais está precisando da militância. Então, esses momentos de pensar em desistir de tudo, eu acho que todos nós passamos em algum momento da vida, mas eu acho que a causa é maior e que seria injusto para a classe trabalhadora, depois de tanto investimento, eu desistir da luta. Vamos a mais uma pergunta? Voltando para a sua trajetória na educação, e como professora, temos agora o projeto de lei da escola sem partido. Você acha não só justo, mas possível fazer uma escola sem partido quando temos que tratar sobre questões históricas relacionadas à política e à economia do nosso país? Olha, eu acho isso um absurdo e o maior retrocesso que nós tivemos na educação brasileira. Não só a escola sem partido, né, que a gente chama o projeto da mordaça, é onde você diz o que as pessoas podem falar ou não. Eu acho que o país já tinha avançado até nesse processo, eu não consigo imaginar um professor de história dando uma aula
sem fazer relação com os fatos nem com o que está acontecendo. Eu não consigo compreender uma educação apolítica, né? Porque a gente sabe que todo movimento que a gente faz, ele é essencialmente político. Recentemente, né, a gente recebeu uma denúncia lá no Sinte de um professor, né, que pelo conteúdo na sala de aula, pela uma foto que ele tirou e atrás no quadro tinha fora Temer, esse professor está sendo processado. A que nível o nosso país chegou, a que nível a educação brasileira chegou, né, onde você não pode formar cidadãos críticos, né, que tenham a capacidade de refletir sobre o que está acontecendo e ter sua opinião. Então, é um retrocesso enorme para a educação desse país. Alguns, né, que são a favor desse projeto de lei argumentam que ocorre nas escolas um processo de manipulação ideológica, política, que alguns estudantes são até repreendidos na forma de avaliação por pensarem diferente. A senhora entende que isso procede, existe no ambiente escolar? O que pensa a respeito? Olha, até hoje, nos meus 30 anos de militância no Sinte, nós acompanhamos vários processos, várias coisas que aconteceram nas escolas. Nós nunca recebemos nenhuma denúncia de que nenhum educando estivesse sendo manipulado, que estivesse acontecendo esse tipo de coisa. O que está acontecendo hoje não é nada mais, nada menos do que a gente sabe muito bem que tem acontecido. É ao contrário. É a classe dominante, é esse governo de Temer que não aceita que as pessoas reflitam, né, sobre a conjuntura, que tenham posições e que, para eles, a educação alienante, onde você não digamos, provocados a refletir sobre o espaço que você vive, sobre a conjuntura, sobre o que está acontecendo, para eles é muito bom. É uma forma de isso sim é uma forma de manipulação. Quando você não oferece ao seu educando vários elementos para que ele reflita. Porque eu não acredito que nenhum professor chegue lá e obrigue ninguém a pensar. Coloca-se elementos e aí nós, como seres inteligentes, pensantes, avaliamos aquilo e tomamos as nossas posições, né? Então é isso que o governo não quer. Quer cidadãos que sejam igual aquelas vaquinhas de presépio que fica só balançando a cabeça e dizendo que está tudo certo e dizendo amém, né? E eu acho que a função do educador, do professor, é exatamente provocar essa inquietação, né, no seu educando, para que ele pense, para que ele reflita. A posição que ele vai tomar, o que ele vai pensar a partir disso, é uma coisa conceitual de cada um, né? Ok. Vamos encerrando esse primeiro bloco, onde a gente entrevista aqui a presidente da CUT-RN, Eliane Bandeira. Voltamos já após um rápido intervalo.